uma vez nessa noite, né? Com alegria na presença do Senhor, unidos e reunidos como igreja, como família bendita do Senhor, mais uma vez para estarmos aqui, né? Desfrutando, né? Da presença de Deus, do Espírito de Deus, da Palavra de Deus. E a nossa expectativa nessa noite é que o Senhor possa te abençoar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Nossa expectativa é que o Senhor possa, através da sua palavra, derramar sobre a sua vida, né? Um amor, uma paixão ardente por Ele, pela sua palavra, né? Pela sua presença, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? A vida cristã, nossa vida cristã, ela tem um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, amém? E o processo, né, de crescimento e desenvolvimento de uma vida cristã normal, saudável, o primeiro passo, como nós já vimos, é o novo nascimento, é nascer de novo, amém? É nascer de novo, né? O segundo passo, quando alguém nasce de novo, né, quando você nasce de novo espiritualmente, é a mesma coisa que quando você nasce fisicamente, né? A pessoa que nasce fisicamente, ela é um bebê, né? Um bebê, fisicamente falando. E aí a mãe vai alimentá-la com leitinho, né? Com leite, uma madeirinha, né? E aí quando essa criança completa aí 1 ano de idade, ela já começa a dar uma papinha, um alimento mais sólido. Quanto mais a pessoa cresce, mais o alimento, mais sólido ela vai precisar para continuar crescendo de uma forma saudável, amém? E assim é na vida espiritual também, né? Você nasce novo, aí o Espírito Santo vai te dando, né, o genuíno leite espiritual, amém? Conforme diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que nós possamos, não seja dado o quê? Crescimento para salvação, amém? Então você vai alimentando leitinho, você vai crescendo espiritualmente, deixa de ser um bebê, passa a ser uma criança espiritual, depois deixa de ser uma criança, passa a ser um adolescente espiritual, amém? Depois deixa a adolescência espiritual e entra na fase adulta, ou a fase de maturidade espiritual de varão perfeito em Cristo Jesus. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, né? Versículo 12, né? Vamos ler lá, abre comigo aí, 1 de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12, diz assim, o apóstolo João fala assim, ó: Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, versículo 14, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então veja bem, o apóstolo escreve para os filhinhos, que são as crianças, ele escreve para os jovens, ele escreve para os pais. Então são 3 níveis de crescimento. Uma vida cristã normal, ela implica em você estar sempre crescendo, implica em você estar sempre sendo transformado para melhor. 2 Coríntios 3,18 fala assim: todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, amém? Então a expectativa de Deus é que você cresça, amém? Que você desenvolva, que você amadureça. O crente não pode simplesmente nascer de novo e permanecer eternamente na fase de criança espiritual, entende? Nós temos que crescer, temos que amadurecer, e para que isso aconteça, né, existem princípios de crescimento espiritual que a gente quer compartilhar, né, nessa noite, né? E esses princípios são 2: é o alimentar-se da palavra, amém? E se encher do Espírito Santo. Fala assim: para mim crescer espiritualmente, eu tenho que me alimentar da palavra e me encher do Espírito Santo. Fala assim: é uma dieta balanceada. Fala assim: a pessoa, para crescer fisicamente, todos os dias, ela tem que comer e beber. Fala assim: para me crescer no plano espiritual, eu também tenho que comer e beber. Mas eu tenho que comer da palavra
e beber do Espírito. Amém? Então, quando você faz isso, você vai crescendo. Muitas das vezes a gente se depara com pessoas que às vezes têm 50 anos de igreja, 50 anos, e você vê aquela pessoa, ela às vezes nem nasceu de novo, nem passou pelo novo nascimento, às vezes até nasceu de novo, mas por falta desse entendimento que ela tem que crescer, ela permanece ainda na infância espiritual. Aí uma pessoa com 2 anos de conversão, né? Ela entende esses princípios, ela entra nesses princípios de se alimentar da palavra, se encher do Espírito Santo, conhecer a palavra, amém? Meditar na palavra, a gente vai falar sobre isso nessa noite, né? Aí acontece, ela com 2 anos de crescimento, ela está muito mais adiantada do que aquela pessoa com 50 anos de igreja, entende? Por isso que é importante, né, nós termos essa fome, essa sede, esse entendimento de que uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você entrou em aliança com Deus, você se tornou filho de Deus, agora você tem que crescer, amém? E nós crescemos, né, como nós falamos, primeiro, através do alimentar-se da palavra, amém? A palavra de Deus, né, a palavra de Deus, ela, de Gênesis a Apocalipse, existe aqui, queridos, né, uma história, né, como nós já vimos lá no plano da redenção, né, em novo nascimento. De Gênesis a Apocalipse aqui existe, né, todo um poder escondido aqui nessa palavra, amém? E esse poder é o poder que criou o universo e sustenta o universo. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Lá em Hebreus 1,3 fala assim, que o universo e todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. Pega sua Bíblia aí, levanta sua Bíblia, fala assim: na minha mão está todo o poder que criou o universo e que sustenta o universo, sustenta todas as coisas, inclusive a minha vida. Foi criada e é sustentada pelo poder da palavra. Essa é a primeira verdade, amém? A palavra de Deus é o poder, aqui está investido todo o poder que criou o universo, que sustenta o universo, todas as coisas do universo, inclusive nós, amém? A segunda coisa que nós temos que entender com relação à palavra, a importância da palavra de Deus no nosso crescimento, é que a palavra de Deus é o próprio Deus, amém? Jesus, ele fala assim: aquele que diz que me ama e não ama a minha palavra é mentiroso. E é verdade. Por quê? Porque a palavra, fala assim comigo, Jesus e a palavra são um. Fala assim: a palavra é o próprio Deus. Você vai falar assim: pastor, me mostra isso na Bíblia. Vou te mostrar, né? Lá no Evangelho de João capítulo 1 fala assim: no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No versículo 14 fala assim: o verbo se fez carne, ó, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus, amém? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a palavra, né, é o próprio Deus. E quando você nasce de novo, além dessa palavra te levar ao crescimento, à maturidade, né, essa palavra ela vai te revelar Deus. Você sabia que o maior desejo de Deus, que é o nosso Pai, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que você conheça Ele? A Bíblia fala que nós devemos chegar ao pleno conhecimento de Deus, amém? Pleno conhecimento de Deus. E como que eu conheço a Deus? Através da sua palavra, amém? E quanto mais você conhece a Deus, né, mais você se conhece. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais você conhece a Deus e a palavra de Deus, mais a sua verdadeira identidade é formada em você. Sua verdadeira identidade, né? Foi porque no nosso tempo sem o Senhor Jesus, nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? Foi formada uma falsa identidade em nós. De repente, lá na sua infância, alguém fechou você e falou assim: você é um burro, você não dá conta, você não vale nada, né? Não formaram falsos conceitos em nós.
errôneos, né? E formou em nós uma falsa identidade. Isso gerou em nós um complexo de inferioridade, gerou em nós uma baixa autoestima, né? E quando você vai para a palavra de Deus, você conhece, né, sua verdadeira identidade, porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? A Bíblia fala que você tem a sabedoria de Deus, a Bíblia fala que você pode todas as coisas, amém? Que você não é burro, que você é sábio. A Bíblia fala que você não é incompetente, que você pode todas as coisas que te fortalecem. A Bíblia fala que você não é amaldiçoado, você é abençoado com toda sorte de bênção, amém? A Bíblia não fala que você é um perdedor, fala que você é mais que vencedor, através da palavra que nós conhecemos a Deus e nos conhecemos, amém? Por isso que é importante conhecer a palavra, para gerar esse crescimento em nós, amém? A palavra é a verdade que liberta. Outra verdade sobre a palavra, amém? Lá em João capítulo 8, versículo 32, Jesus fala assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem quer ser livre aqui, verdadeiramente livre? Verdadeiramente livre, amém? E lá em João capítulo 10, capítulo 17, João capítulo 17, Jesus fala assim, na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja bem, João 8,32 ele fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E João 17 ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através do conhecimento da verdade, né, nós vamos desvencilhando de toda mentira que Satanás lançou sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre o nosso destino. Entende? No nosso tempo sem Jesus, Satanás usou pessoas, né, para amaldiçoar a nossa identidade, o nosso destino. Se é um burro, né, consequência, a pessoa que é burra, qual que é o destino dela? Não aprende nada, né? não tem sabedoria para conquistar nada. Mentira. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade, para libertar dessas mentiras. Alguém chegou para você e falou assim para você: ó, você vai casar, você não vai dar certo com ninguém, porque você é uma pessoa má, você é uma pessoa, entende? A pessoa liberou uma mentira, né? E essa mentira amaldiçoou o seu destino, e a pessoa fica presa aqui. Por isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, amém? Para a gente ser verdadeiramente livre dos enganos, das mentiras, e para que a gente tenha, né, uma vida abençoada, que é o propósito de Deus para nós, amém? A palavra do Senhor diz que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino. No império das trevas a gente tinha uma história. Qual que era a história? De escravidão, de pecado, de maldição, né? De derrotas, de fracassos. Aí Jesus veio, destruiu o império das trevas, nos arrancou de lá, nos colocou no reino da luz, e agora Ele começa a escrever uma nova história para você e para mim. Só que essa nova história está escondida aqui na Bíblia, amém? Você vai ter que descobrir ela, vindo na igreja, aprendendo, assistindo esse DVD, os DVDs. Você vai descobrir essa nova história de bênção, de sucesso, de vitória, de frutos que Deus tem para a sua vida, de realização, amém, queridos? A Bíblia fala que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia fala que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito não são pensamentos de mal, mas pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos, amém? Ainda ele fala assim, ó, Deus fala assim: se você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar, aí eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar a sua sorte. Quer mudar a sua sorte? É escrever uma nova história. E é aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente conhece essa nova história, amém? Então veja bem, a palavra de Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. A palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela vai revelar a você quem verdadeiramente você é, imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus vai levar você a satisfazer o maior desejo de Deus, que é chegar ao pleno conhecimento dele, porque Deus se revela através da sua palavra, amém? A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus é o alimento, é o nosso alimento, como nós vimos em 1 Pedro 2,2, né? Desejai o verdadeiro, genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que você cresça, amém? Para que você seja dado crescimento, amém, queridos? A palavra de Deus, né? Ela
Em Efésios capítulo 6, versículo 17, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? Ou seja, a palavra de Deus, ela não é apenas a espada, ela é toda a armadura, né? Ela é toda a armadura, ela é o capacete da salvação, ela que protege a verdade, né? Que a palavra de Deus protege a sua mente dos enganos, sofismas do diabo, é o capacete da salvação. A espada a palavra de Deus, ela é a couraça da justiça. Através da palavra que você aprende que nenhuma condenação mais para você, que você está em Cristo. Através da palavra que você conhece, né? Quem tentará acusação contra você? É Deus quem te justifica, amém? Ou seja, ela é a justiça de Deus na sua vida. Contra os ataques, contra as acusações de Satanás. A palavra de Deus é o cinto da verdade, a própria verdade que segura a sua armadura. A palavra de Deus é o evangelho onde seus pés estão firmados da paz, as boas novas, né? Os seus caminhos são caminhos de paz, são caminhos nas boas novas, né? A palavra de Deus é o seu escudo da fé, onde você destrói os dardos inflamados do diabo, né? Quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele falou? Satanás falou: transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem dá o escudo. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nem onde você vai usar ela. Quando o diabo se levantar em guerra contra você, você vai pegar lá os salmos de guerra, né? Salmos de guerra, que é a espada do Espírito na sua boca. E salmos de guerra, Salmo 18, Salmo 27, Salmo 91, Salmo 35, Salmo 144, Salmo 145, Salmo 118. Você vai pegar esses salmos de guerra e vai começar a profetizar isso na sua vida, e vai vencer Satanás, o diabo e suas hostes, amém? Na batalha espiritual, amém? Muitas vezes a gente, devido a um espírito de religiosidade que nós recebemos no início, né, da nossa vida, a gente até tinha o hábito de abrir a Bíblia lá em casa, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Que a gente fala, a pessoa fala, Salmo, caso que tem um Salmo 91 aberto, o diabo não tenta, né? Outros pegam o Salmo 91, né? Dá uma ampliada nele, prega de trás da porta da casa que o ladrão não entra, né? Outros pegam a Bíblia e deixam ela lá aberta, em cima, né, da estante, ou lá no criado lá, né? Só que diz que essa palavra ela não funciona simplesmente estando exposta em alguma passagem dela. Essa palavra ela só funciona na sua boca, amém? No seu coração e na sua boca. Por isso que nós temos que amar essa palavra, porque aqui está a nossa vitória total, amém? Porque através dela, que é a espada do Espírito, que é o escudo da fé, você vai se defender dos ataques de Satanás e vai atacar ele e destruir ele. Só tem uma coisa que o diabo respeita no mundo inteiro, é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu ele. Transforma as pedras em pães, está escrito. Deuteronômio capítulo 8: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás vem e tenta Jesus, né? Sobe lá no pináculo e pula lá de cima, porque está escrito que os anjos vão se segurar, você não vai cair. Jesus fala, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás leva Jesus, né, mostra todos os reinos do mundo e fala para Jesus, olha, todos os reinos do mundo e a glória dele eu te darei se você me adorar. Jesus fala assim, está escrito, né, somente o teu Deus adorará, só ele dará culto. Está escrito, fala assim comigo, está escrito, está escrito, fala assim, está escrito. Fala assim, quando eu pronuncio a palavra, quando eu verbalizo a palavra, fala assim, quando eu não uso a palavra como desodorante. Tem pessoa que só pega a Bíblia no dia de ir para o culto, né? Põe aqui debaixo do braço, né? Bíblia é desodorante, né? Fala assim, quando eu não uso a palavra como desodorante, mas na minha boca, aí eu sou mais que vencedor. Fala assim, a palavra de Deus é a minha armadura, é o meu escudo e a minha espada. Aleluia. Esse é o segredo da vitória. Amém? Jesus ele falou assim, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Lá no Velho Testamento você viu o povo de Israel, que era o povo de Deus, nação de Deus, povo que Deus escolheu, né? Separou, e esse povo amado de Deus, né? Estava lá escravo no Egito, sofrendo a escravidão do Egito.
sofrendo. O povo que era para ser dono de uma terra estava escravo, né? E aí Deus fala assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu estou te enviando lá para você tirar meu povo do Egito e levar isso para Canaã. E a gente sabe a história, né? Moisés vem, arranca, né? Deus através de Moisés com o braço forte dele, arranca o povo de Israel da escravidão do Egito, né? Manda as 10 pragas, arrasa com o Egito, com os deuses do Egito, são envergonhados. Faraó, né, humilhado, deixa o povo de Israel partir. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, amém? Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa, né? E Faraó vem pegar carona para passar também, o mar fecha e afoga Faraó, destrói o exército de Faraó, amém? E Deus fala assim para Moisés: a história não para aqui, Moisés, leva o meu povo para Canaã, uma boa terra que mana leite e mel. Olha aí, a história lá no Egito de escravo, de povo amaldiçoado, para uma nova história em Canaã agora, uma vida plena, uma vida abundante, amém? Né? E a mesma coisa acontece com a gente estava escravo aí no mundo, né? Povo de Deus, amado de Deus, escravo aí no mundão, o mundo é o Egito, debaixo da tirania de Faraó, que é o diabo. E você clamou e Deus mandou Jesus, que é Moisés, arrancou você das mãos do diabo, te libertou do império das trevas, te colocou no reino do amor, passou com você pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho aponta para o sangue de Jesus, mesmo sangue que salvou lá na cruz do Calvário, foi o mesmo sangue que desviou Satanás lá na cruz do Calvário, amém? Só que a história não para aí, querido. Deus quer levar você para Canaã, amém? E lá em Josué capítulo 1, Deus fala assim para Josué: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Você vai pegar esse povo agora e vai entrar com eles em Canaã. E aí Deus dá as instruções para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 3 a 8. Deus fala para Josué assim: Josué, ser forte e corajoso. Amém? Josué, versículo 8, ele fala assim: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O segredo de entrar em Canaã, ser uma pessoa próspera, bem sucedida, é meditar na palavra de Deus, amém? Meditar na palavra de Deus. Deus abre uma porta, um exemplo, Deus abre uma porta para você de bênção, uma porta financeira. Aí Satanás, né, ele é invejoso, ele vai tentar fechar aquela porta, ele cria uma circunstância contrária a você, e através daquela circunstância ele começa a lançar sofisma na sua mente, né? Esse negócio não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Os outros conseguem, você não consegue, entende? Se você não tiver com a sua mente renovada, se você não estiver meditando na palavra, para você resistir o diabo, ele vai fechar a porta que Deus abriu para você, entende? Por isso que a gente tem que meditar na palavra. Porque Satanás, quando se levantar em guerra para atrapalhar qualquer área da sua vida, sua mente está cheia da palavra de Deus. Os sofismas, os enganos dele não vão entrar na sua mente, amém? Você vai resistir e vai perseverar e vai se firmar naquela porta que Deus abriu para você, e você vai ser o que? Bem sucedido, amém? Aqui Deus fala para Josué: você quer entrar em Canaã? Medita na minha palavra. Medita na minha palavra, amém? Não se aparte essa palavra da tua boca, medita nela. Por que não pode apartar a palavra da boca? Porque a palavra é espada. Você tem que entrar lá, tem gigante, Josué, em Canaã. Você vai ter que derrubar os gigantes. É através da minha palavra, da minha verdade, que você vai, né, se firmar, vai ser fortalecido, vai ser forte, corajoso, e aqueles gigantes vão cair diante de você, amém? É assim que eu venço todo dia na minha vida, os gigantes, amém? E Deus fala para Josué: medita na palavra de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É o caminho da prosperidade, é o caminho do sucesso. É meditar, estudar a palavra de Deus, amém? Amém, queridos? Quer dizer que a palavra de Deus é tudo, né? Nossa vida, tem tudo. Ela leva você ao crescimento, é o próprio Deus, amém? É a verdade que liberta, é a armadura, é a espada, é o alimento, amém? E o interessante é que a palavra de Deus, você pode ter 3 procedimentos, vamos dizer, 4, você tem que ter 4 procedimentos para com a palavra de Deus. Primeiro, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar e você tem que profetizar a palavra.
Fala assim, a palavra de Deus, fala assim, ela não funciona aberta na estante. Fala assim, para que ela possa funcionar na minha vida, transformar a minha vida, abençoar a minha vida, santificar a minha vida e fazer mais que vencedor, próspero, maduro espiritualmente. Fala assim, eu tenho que ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e profetizar a palavra. Amém? Não é simplesmente você sentar e ler, né? É importante ler, mas você tem que estudar a palavra. O que é estudar, pastor? Compra uma Bíblia, né? Uma Bíblia pentecostal, né? A Bíblia pentecostal, ela tem muitos estudos ali. Estude, amém? Leia livros, né? Leia os comentários. Compre uma Bíblia que tem comentários, leia os comentários que são feitos, né? Compre DVDs, né? CDs de estudo da palavra, amém? Para você estudar a palavra. Por quê? Porque uma vez que você entende e compreende a palavra, né? Todas as áreas da sua vida vão ser abençoadas, amém? Então nós já temos isso, né? Além de estudar, a Bíblia fala que nós temos que meditar. O que é meditar na palavra? Meditar, a palavra meditar vem da palavra, é um sinônimo paralelo da palavra ruminar. Já aprendemos isso, né? Você sabe o que é ruminar, né? O boi, quando ele vai comer o capim, ele pega o capim, arranca o capim, mastiga, e engole o capim. Aí passa um tempo, aquele capim do estômago dele volta para a boca dele, ele mastiga, até tirar toda as substâncias, os nutrientes daquele capim, que vão fazer o quê? Vai dar força, saúde, né? Para o organismo daquele boi, daquela vaca ali. Vocês estão entendendo? Meditar na palavra significa isso. Se você pegar um versículo, um exemplo, né? Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só nesse versículo você vai meditar nele, você vai ruminar, você vai mastigar esse versículo. O Senhor, cada palavrinha, artigo definido, não é qualquer pessoa, não é uma circunstância, não, é uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Senhor. Por que fala que ele é o Senhor? Senhor é o dono de todas as coisas. A palavra Senhor, né, em hebraico significa dono. Senhor significa dono. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor, ó, isso é meditar, ó. Você está meditando e estudando. O Senhor, dono de tudo, aquele que falou e tudo passou a existir, aquele que criou o universo, aquele que criou os bilhões de galáxias que existem no mundo inteiro, e a Terra, diante do universo, é apenas um grãozinho de areia. Olha para você ver. A Terra diante do universo é apenas um grãozinho de areia, e esse Senhor sustenta todo esse universo. A Terra é um grãozinho de areia. A minha vida, o que é a minha vida diante desse Senhor? O que é o meu problema diante desse Senhor? O Senhor. Amém? Esse Senhor, que a Bíblia revela ele como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos dele. E a Bíblia fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sabe o que é uma coisa infinita? Que não acaba. Você está precisando de uma coisa, você pede para Deus com esse entendimento. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus não é um Deus pobre, não é um Deus limitado. Meu Deus é um Deus rico, sem limite. Ele não tem limite. E tudo que Ele faz, as bênçãos dele, queridos, são transbordantes. Amém? Aí você começa a meditar no Senhor. Esse Senhor, o Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais. E criou o universo, que sustenta o universo, que a terra é um grãozinho de areia, e eu, a minha vida, as minhas necessidades. Aí fala assim: é o meu pastor, meu. Amém? Meu, ele é seu pastor. O que o salmista está querendo dizer? Que ele cuida de você, que ele, né, te protege. O pastor, ele protege a ovelha, né? Mais à frente ele fala: ele me conduz a pastos verdejantes, ele me conduz às águas de descanso. Por que ele fala isso? Porque quando nós passamos por necessidades, nossa alma fica ansiosa, nossa alma fica inquieta, nós ficamos preocupados, estressados,
né? Estresse é sinônimo de quê? Ansiedade, inquietação, preocupação. Estresse, né? Aí você fala, peraí, o Senhor Todo-Poderoso é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me leva para as águas de descanso, refrigera a minha alma, amém? E conduz a pastos verdejantes. Isso é meditar na palavra. Não é simplesmente falar, o Senhor é meu pastor, não me faltará, não. Você tem que ler, tem, né, conhecer a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra e meditar na palavra. Você está tirando esse único versículo, tudo que está escondido ali, amém? Todas as verdades estão escondidas ali. Isso está te alimentando. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra de Deus. Muitas vezes a gente ora assim, ô Senhor, me dá fé, né? O Senhor não vai te dar fé. Ele fala, a fé, você conquista ela como? Você tem fé como? Se alimentando a palavra de Deus, meditando na palavra. Amém? Pela fé, Romanos 10, 17, pela fé, a fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra de Deus. Isso gera fé em você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada, fala assim, nada. Fala assim, nada é nada. Nada, nada. Pode ser algo que para você parecer muito grande, para Deus não é nada. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Um versículo só, olha tanta coisa que tem escondido num versículo só. Como que nós descobrimos? Ruminando, mastigando, igual o boi faz com capim, né? Mastiga, mastiga, mastiga. Mastiga, vai se extraindo ali do capim, né? Todos os nutrientes que ele precisa. Amém? Aí ele engole, fica engolido, né? Você medita uma porção da palavra de manhã, né? Absorve tudo ali. Aí quando é de noite, você volta a meditar de novo no mesmo versículo. Você vai tirar dali tudo que ele pode, toda a revelação que está escondida ali. Amém? Fala assim comigo. Com relação à palavra, fala assim, eu tenho que ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, profetizar a palavra. Amém? Profetizar. Você vai orar e vai falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Satanás, você está gerando esse problema na minha área financeira, eu te ordeno agora que paralise toda a sua atividade contra a minha área financeira, está paralisado, no nome do Senhor Jesus, porque está escrito que Ele é o meu Senhor, meu pastor, meu Adonai Jireh, o meu provedor, amém? Adonai Jireh significa provedor, amém? Deus provedor, que provê, que supre todas as suas necessidades. Você começa a profetizar e nada vai me fazer falta, nada de nada eu vou ter falta, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. É apenas um exemplo. Agora, existe aqui na Bíblia 30.000 promessas de Deus. Essa é uma delas. O Senhor não passou nada, teria falta. 30.000 promessas. É mais de uma promessa para cada área da sua vida, para abençoar todas as áreas da sua vida. Agora, esse Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir ela, amém? Agora, você tem que conhecer a promessa. Você tem que conhecer, quando a Bíblia fala que nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Amém? Por que a Bíblia fala que nós somos herdeiros? Onde há um herdeiro, há um testamento. Testamento. Amém? E a Bíblia é dividida do quê? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Jesus, presta atenção agora que eu vou te falar. Jesus, quando Ele veio, né, aqui na terra, Ele era o unigênito. O único Filho de Deus, o único. Ele era o herdeiro de todas as coisas. Aí Ele veio, Deus enviou Jesus, Ele morreu lá na cruz por nós. Antes de Ele morrer, Ele fez um testamento, um Novo Testamento, deixou todas as promessas de bênçãos para nós, amém? Morreu, foi lá para o céu e deixou esse testamento para você desfrutar da herança que Ele deixou para você, amém? Então você tem que conhecer as promessas, a herança que Jesus deixou. Por isso que a Bíblia fala que você é herdeiro de Deus, amém? E quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Ele fala que nós somos herdeiros de Deus através de Jesus e cordeiros com Cristo. Ou seja,
além de você ser herdeiro do Pai, das promessas do Velho Testamento, você é co-herdeiro com Jesus das promessas do Novo Testamento. Isso é tremendo, né? Quando eu me converti, eu aprendi isso quando eu estava lendo um livro, né? Do Kenneth Hagin, muito tremendo esse livro, né? Fala de como nos apropriar das promessas de Deus. E nesse livro ele ensinava, ele conta um testemunho verdadeiro, que tinha uma mulher que morava na Inglaterra, muito rica. E ela tinha uma governanta, né, que cuidava dela e da casa dela. E antes dela morrer, ela entregou um papel para essa governanta. Dela. E essa governanta dela, ela era analfabeta, ela não sabia ler, ela achou que é papel bonito, né, guardou. Depois que a patroa dela morreu, né, ela teve que sair da casa da patroa dela, mudou para uma casa, né, e logo a renda dela acabou, daquela governanta, e ela teve que mudar para uma casa pior, né, uma casa afastada, né, e ela pegou aquele papel que a patroa dela deixou para ela, fez um quadro bem bonito e pendurou na parede. Um dia, ela já estava mais velha, ela ficou doente, ficou enferma, né, mandou chamar o médico foi lá, né, examinou ela, e quando ele estava olhando assim na parede, ele viu o quadro, chegou lá, ele leu o que estava escrito naquele quadro. Ele voltou para a mulher e falou assim: a senhora sabe o que está escrito naquele quadro? Ela falou assim: não sei ler. Ele falou assim: olha, aquilo lá é uma herança que a sua patroa deixou para você. Você é rica, ela deixou uma herança para você. Deixou depositado você no banco uma herança, né? Uma fortuna para você. Aí aquela mulher, quando ela soube disso, ela foi lá no banco, sacou a fortuna lá, e a vida dela foi abençoada, amém? E nós somos assim também, né? Jesus deixou uma herança para nós, está aqui, Novo Testamento. Aí o que a gente faz com esse papel aqui? Pendura na estante, deixa fechado, né? A herança está aqui, ó. As bênçãos estão aqui, as promessas estão aqui, o tesouro está aqui, a riqueza está aqui, amém? Conhecer, amém? Conhecer, né? Essas promessas, crer nelas e se apropriar delas, amém? São mais de 30 mil promessas que tem aqui, ó. Quando você conhece a promessa, crê nela e começa a orar, chamando a existência, a Bíblia fala que todas as promessas de Deus tem nele o sim. Usar papel seu, amém? É seu. É promessa para a área de saúde, na área financeira, promessa de vitória na vida espiritual, para todas as áreas, amém? Promessa de uma família abençoada, de um casamento abençoado, de uma casa abençoada, é para tudo quanto é área da nossa vida. Por isso Jesus falou, né, que Ele veio para nos dar vida plena e vida abundante, amém? Palavra de Deus, é o testamento, herança. É outra coisa que a Bíblia é o testamento, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, que é a herança que nós temos de Deus Pai, o Novo Testamento, que é a herança que nós temos em Cristo Jesus, amém? Entende por que você tem que amar e desejar ardentemente essa palavra? A palavra de Deus, conhecer, ler, meditar, estudar essa palavra, amém? Eu tenho 20 anos de vida cristã. Nesses 20 anos, né, eu já fiz seminário teológico, né? Seminário de estudos teológicos, 4 anos, né? Li centenas ou talvez milhares de livros, né? Muitas Bíblias, né, de comentário eu já li, né? Por quê? Porque a minha vida está escondida aqui, ó. Meu sucesso está escondido aqui. A minha eternidade está escondida aqui. E a sua também. O seu sucesso está aqui, ó. Amém? Fala para o seu irmão assim: ame a palavra de Deus. Deseja ardentemente a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Profetize a palavra de Deus. Amém? Fala assim: em fazendo isso, você será bem sucedido. Você terá sucesso em todas as áreas da sua vida. Fala assim: você vai experimentar a vida plena
abundante nesta vida e na eternidade que Jesus já conquistou para nós. Amém? Você sabia que o diabo, ele age de duas formas contra nós? Ele age na ignorância e na incredulidade. O que é ignorância? Ele tenta de tudo fazer, de todas as formas, fazer com que você não conheça a Bíblia, que é a verdade. A única coisa que pode derrotar o diabo é isso aqui, ó. É por isso que não deve ser ler a Bíblia, isso diabo. A única coisa que pode fazer você amarrar ele e saquear ele de todas as bênçãos que ele segura da sua vida, tá aqui, é aqui a Bíblia. A única forma de você ser uma pessoa vencedora está aqui. Por isso que ele faz com que a igreja, né, as pessoas da igreja, né, ele faz de tudo para tirar o foco central, que é a palavra de Deus. E aqui, na plenitude de Deus, Igreja e Ministérios, nós, né, enfatizamos tanto, né, o amor à palavra, o estudo da palavra, a revelação da palavra, o conhecimento da palavra, porque sem a palavra nós não somos nada, não podemos nada. Amém? Por isso a gente chama tanto a palavra de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque o diabo, ele age na ignorância. Que ignorância? Impedir você de conhecer. A pessoa que é ignorante, é porque ela não conhece a verdade. Entende? A ignorante não é aquela pessoa que é bruta, né? Resolve tudo um tapa, não. Ignorante é a pessoa que não conhece. Entende? Ela não conhece a verdade, né? E outro detalhe, se você conhece a verdade, se você ouve essa verdade, a segunda estratégia que eu vou usar contra você, para você não acreditar nela e não praticar ela. Entendeu? Eu estou aqui falando a verdade, basta a unção do Espírito Santo. Satanás, ele pode tentar ainda te convencer, falar, não precisa ler a Bíblia não, precisa meditar, estudar a Bíblia não. Para quê? Para ele continuar controlando as áreas da sua vida, entende? Porque se você conhecer a verdade, praticar a verdade, essa verdade vai libertar você. Libertar do que, pastor? Da ação, de controle do diabo na nossa vida. Sua vida espiritual, sua área familiar, sua área financeira, amém? Saúde. A verdade vai te libertar de toda essa ação maligna contrária. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fala, né? Aquele que diz que me ama e não ama a minha palavra é mentiroso. E é verdade. Fala assim, amar a Jesus é amar a sua palavra. Amém? Amar a sua palavra. Para encerrar essa palavra tremenda, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 19. Deixa eu te comprovar isso aqui. Salmo 119. Como nós já falamos, o Salmo 119... Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, o maior capítulo. E o Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 176, são 176 versículos, eles falam de uma coisa só, da palavra. Da palavra. Amém? Vamos ler alguns versículos do Salmo 119 para a gente terminar esse estudo, esse culto abençoado. Amém? Salmo 119, versículo, vamos ver a partir do versículo 104. Amém? Salmo 119, versículo 104, diz assim: vamos ver a partir do versículo 100, versículo 100. Depois você medita nele todo aí, que é tremendo, né? Versículo 100 fala assim, ó: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos, a tua palavra. Versículo 101: de todo mau caminho desvio os pés, para guardar, observar a tua palavra. Versículo 102: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Versículo 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Versículo 104: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Olha aí, ó. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Versículo 105:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 107 diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 108: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Versículo 109: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueça da tua palavra, da tua lei. Amém? Versículo 111: teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituiu prazer do coração. Aleluia. Versículo 112: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Versículo 113: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Versículo 114: tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Aleluia. E por aí vai. Amém? Fala só da palavra de Deus, a importância da palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é também o que? Remédio. Amém? Salmo 107 fala assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém? O remédio. Amém? Aleluia. Então, ame a palavra, guarde a palavra. Amém? Deseje ardentemente essa palavra para crescimento, para a sua salvação. Amém? Medite na palavra, estude a palavra, né? E não se aparte jamais da palavra do Senhor, porque é através dela, amém, que você vai crescer até atingir a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, a maturidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra do Senhor que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Eu declaro uma palavra de bênção, de vitória em todas as áreas da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém?